Dia 23 de outubro de 2015, Larissa Gonçalves foi sequestrada a caminho de sua faculdade e considerada desaparecida por 11 dias. Uma das suspeitas é contra o próprio namorado dela, mas o caso tem algumas reviravoltas surpreendentes que abalou a cidade de Extrema. Entenda agora o caso. Olá pessoal, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pra quem é novo aqui, não se esqueça de curtir o meu vídeo e também de se inscrever aqui no meu canal, porque me apoia muito na divulgação do meu canal. Deixe um comentário com uma sugestão de caso pra eu trazer aqui no canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Larissa Gonçalves era uma jovem de 21 anos, moradora do interior da cidade de Extrema, em Minas Gerais. A Larissa e a sua família tinham uma casa em uma região mais rural da cidade e eles moravam ali há pouco mais de um ano. Ela era uma moça bem bonita e também tímida. Ela namorava há alguns anos com um rapaz chamado Lucas Gameiro, que também tinha 21 anos na época dos fatos. Eles se conheceram na época da escola e se tornaram grandes amigos, e mesmo depois que eles terminaram o ensino médio, eles permaneceram em contato até começarem a namorar, na mesma época que a Larissa havia se mudado para a zona mais rural da cidade. A Larissa tinha uma irmã mais nova de 15 anos na época dos fatos e como ela era a irmã mais velha da sua família, ela gostava de dar um bom exemplo. Então ela era uma menina muito estudiosa e também muito responsável. Ela cursava biomedicina nessa época na cidade de Bragança Paulista, que fica localizada no interior de São Paulo. Ou seja, para Larissa ir até a faculdade, ela fazia uma viagem todos os dias, da cidade dela de Extrema até a Bragança Paulista. Ela ia de carro até o terminal rodoviário de Extrema e pegava um ônibus até a sua faculdade, e depois ela voltava para casa seguindo esse mesmo percurso. Já o Lucas Gameiro, o namorado da Larissa, ele estudava na mesma faculdade que ela, mas as rotinas deles eram bem diferentes, porque o Lucas ele trabalhava como vendedor em uma loja de roupas nas horas livres. E também ele fazia alguns trabalhos de modelo para essa loja. Na verdade, o sonho dele era atingir a carreira de modelo. Ele estava trabalhando nessa loja de roupas desde 2014, quando ele foi contratado por José Roberto Freire, que era um empresário da cidade que tinha essa loja de roupas e tinha também uma agência de modelo. Então, para o Lucas era muito bom ele estar próximo do chefe dele, do José Roberto, porque além dele ser o chefe dele, ele também fazia alguns trabalhos de modelo para a agência desse cara. Na tarde do dia 23 de outubro, era um dia normal, e a Larissa ia fazer o mesmo percurso que ela sempre fazia para ir até a faculdade. Então era um dia comum, como eu falei, ela acordou, se arrumou e saiu rumo para a faculdade. Porém, nesse dia ela não chegou ao seu destino final. Ela simplesmente desapareceu. Ela não chegou até a faculdade e nem voltou para sua casa. Os amigos da faculdade dela acharam que ela tinha faltado e a sua família achava que ela estava na faculdade. Então eles só foram perceber que a Larissa tinha desaparecido quando ela não chegou em casa no horário que ela costumava chegar. Seus pais ficaram bastante preocupados com o desaparecimento dela, porém inicialmente acharam que o carro dela poderia ter quebrado ou então o ônibus que ela pegava poderia ter dado algum problema. Mas depois de entrar em contato com algumas pessoas, alguns amigos da Larissa, e ficar sabendo que a Larissa nem tinha chegado na faculdade naquele dia, eles deram queixa na polícia por desaparecimento. Uma busca passou a ser realizada primeiro pensando na possibilidade dela ter sido sequestrada. O carro dela não foi encontrado no estacionamento da rodoviária, onde ela costumava deixar o carro todos os dias até ela voltar da faculdade, e o Lucas, o namorado dela, falou que tinha colocado crédito no celular da Larissa naquele dia, no dia que ela desapareceu, e que ela respondeu a mensagem dele, mas que depois ela passou a não responder mais. As pessoas que estavam na rodoviária no dia do desaparecimento da Larissa disseram que viram ela ser abordada por um casal armado assim que ela chegou ao local de carro, e que ela tinha sido forçada a entrar no banco de trás do carro dela e o homem teria assumido a direção do carro. Segundo a testemunha, esse casal era um homem com uma tatuagem no rosto e uma mulher loira. Já outras pessoas diziam que não houve nenhuma movimentação estranha e que não perceberam nada demais acontecendo na rodoviária no dia do desaparecimento dela. Então a polícia recebeu essa informação que indicava que a Larissa tinha sido abordada assim que ela chegou de carro no estacionamento da rodoviária, e além da testemunha ter falado que viu esse homem abordando ela junto com uma mulher loira, em alguns pontos dos trajetos que a Larissa fazia tinha câmeras de segurança, e as imagens registraram o carro dela em movimento, porém nessas imagens ficou claro que não era ela quem dirigia o carro no dia do seu desaparecimento. Ela estava na verdade no banco de trás do carro e uma pessoa desconhecida estava dirigindo o carro dela. Como não foi feito nenhum contato ou pedido de resgate
morte, a hipótese de sequestro diminuía cada vez mais. E aí passaram 4 dias do seu desaparecimento e os pais dela informaram em reportagens que ela não tinha brigas ou desentendimentos com ninguém e que era uma pessoa de bom coração e nunca tinha tomado uma atitude tão esquisita de simplesmente desaparecer. Então tudo aquilo estava sendo uma novidade terrível para a família. E os moradores da cidade, que era bem pequena e aparentemente segura, ficavam cada vez mais preocupados com essa situação atípica que estava acontecendo por lá. O Lucas Gamero, o namorado dela, foi o porta-voz na mídia sobre as notícias do desaparecimento da Larissa. Ele chegou a dar várias entrevistas para contar sobre o seu relacionamento com ela e também para dar novas informações que eles tinham sobre o paradeiro dela. Ele também pedia com frequência nas entrevistas para que as pessoas não enviassem trote ou falsas informações para não atrapalhar nas investigações, porque isso já estava acontecendo. A família da Larissa, enquanto isso, estava gostando bastante do suporte que o Lucas estava dando para eles. Na verdade, eles conheciam o Lucas há alguns anos e confiavam bastante nele. Cerca de 4 dias depois do desaparecimento da Larissa, durante as buscas, o carro dela foi encontrado em uma região próxima de uma avenida em direção à rodovia Fernão Dias, do lado de um ponto de ônibus, e a chave estava na ignição do carro. No carro não tinha sinais de luta e os livros que ela usava na faculdade também não estavam no carro. Após essa descoberta, nada novo foi encontrado. Após uma semana sem evolução nas investigações, uma pessoa disse ter visto um casal com as mesmas características dos dois que sequestraram a Larissa andando pelo bairro Parque dos Pássaros, onde o Lucas Gamero morava. Essa pessoa disse que viu esse casal, essas duas pessoas, tirando fotos das casas disfarçadamente. Na ocasião, alguns moradores viram eles tirando essas fotos e chegaram a chamar a polícia, e também fizeram posts nas redes sociais para que os residentes do bairro tomassem cuidado com aquele casal que estava rondando a região. A descrição do casal batia exatamente com a descrição do casal que teria sequestrado a Larissa. Dia 3 de novembro de 2015, 11 dias depois do desaparecimento dela, o corpo da Larissa foi encontrado em um matagal na Serra do Lopo, um ponto turístico em Extrema. O corpo dela estava enrolado em sacos plásticos e em avançado estado de decomposição. A legista Tatiana Teles Coeller informou que a Larissa teve seus punhos amarrados aos tornozelos com fios elétricos e a cabeça tinha sido envolvida com fita adesiva e no corpo tinham sinais e marcas de estrangulamento. Também foram encontrados sinais de tortura. A causa da morte foram golpes que a Larissa levou na cabeça com um peso de academia de aproximadamente 5 quilos. Então agora, com toda essa descoberta, a polícia buscava encontrar quem teria feito isso com a Larissa e por quê. Até que alguém fez uma denúncia anônima por telefone para a polícia, dizendo para a polícia que eles deveriam investigar o José Roberto Freire, que era o chefe do Lucas Gamero. Essa pessoa disse que o Lucas e o chefe dele estariam tendo um caso e que o José Roberto tinha muitos ciúmes da Larissa e não gostava dela. Essa testemunha falou que o José Roberto não aceitava o namoro do Lucas com a Larissa. Essa informação foi uma bomba na investigação, porque até então a polícia nem imaginava essa possibilidade. Segundo a polícia, essa testemunha também apresentou provas do caso que o Lucas Gamero tinha com José Roberto. Com essa denúncia, José Roberto e Lucas Gamero foram colocados como os principais suspeitos do crime e foram presos preventivamente. Eles foram levados para a polícia e lá o José Roberto confessou o crime na presença do seu advogado. Ele admitiu que pagou para 2 pessoas o valor de R$1.000 para que a Larissa fosse morta. Ele disse ter feito isso porque ele queria que o Lucas Gamero fosse apenas dele. E a Larissa era uma pedra no seu caminho, então o crime foi a única saída para o problema que ele tinha. Ele queria, na verdade, que o Lucas terminasse com a Larissa para que eles assumissem um relacionamento amoroso que eles viviam escondido. Mas como o Lucas se negou a terminar o namoro com a Larissa, o José Roberto disse que a única forma dele se livrar dela seria mandando matar a menina. Ele também disse que o Lucas concordou com o plano de matar a Larissa. Já o Lucas disse que nunca teve um caso com o José Roberto e que não sabia dos planos do seu chefe de matar sua namorada. Segundo informações de pessoas que conheciam o casal e sabiam sobre o caso do Lucas e do José Roberto, tudo isso teria se iniciado porque, na verdade, a Larissa teria descoberto, através de mensagens que ela pegou no celular do Lucas, um comportamento diferente do Lucas com o chefe dele. Então é dito que, na verdade, a Larissa ela pegou algumas mensagens entre os dois com conversas íntimas. E o Lucas, com medo de ter o seu caso com o seu chefe exposto na cidade e também para sua família, teria mandado, junto com o Roberto, matar a Larissa, para que a Larissa não contasse para ninguém sobre o caso deles. Depois da confissão do José Roberto, sua loja de roupas foi completamente destruída e incendiada por revolta da população de Extrema com o crime. Então eles botaram fogo ali em tudo que tinha na loja, destruíram por completo.
A polícia passou a investigar o Lucas e o Roberto mais a fundo e confirmaram que realmente eles tinham um relacionamento amoroso escondido da Larissa, e que o José Roberto já tinha até pagado para viajar junto com o Lucas algumas vezes, dando a desculpa deles terem eventos de moda para participar e também desfiles. E é dito que durante essas viagens, esses eventos, o José Roberto apresentava o Lucas como seu namorado, mas o Lucas Gameiro sempre negou a possibilidade de ter algum caso com seu chefe e também sempre negou ter qualquer envolvimento com o crime. O delegado Valdemar Lídio Gomes, que comandou essas investigações, afirmou que a Larissa foi morta com violência. Ele também disse que teve acesso a uma foto íntima entre o Lucas Gameiro e o José Roberto. Nessa foto, os dois estavam se beijando. Porém, essa foto nunca veio a público. O Lucas respondeu que não sabia, nunca soube da existência dessa foto e que estava dormindo ou dopado quando o chefe dele teria tirado essa foto. Na confissão do José Roberto, ele disse quem eram as duas pessoas que ele pagou para matar a Larissa. Era uma enfermeira de Extrema que tinha se mudado para São Paulo na época do crime e o nome dela era Rosiane Rosa da Silva. E também um garoto de programa que ficava no centro de São Paulo, na região da Sé, chamado Valdeir Bispo. Ambos eram amigos de José Roberto. Eles foram contratados para sequestrarem a Larissa e darem um sumiço no corpo dela. Sobre quem de fato teria cometido o ato do assassinato, os suspeitos trocaram acusações entre si. Mas pelas investigações, o Valdeir Bispo seria a pessoa que teria recebido o valor de R$1.000 para matar a jovem. E a Rosiane seria apenas a mediadora do crime, sem ganhar nada por isso. Então, na verdade, o que aconteceu foi que o José Roberto deu R$1.000 para amiga dele, para Rosiane, para que ela contratasse alguém para cometer o crime. Ela então deu R$1.000 para o Valdeir matar a Larissa. Segundo o Valdeir e a Rosiane, a Larissa foi levada para a casa do José Roberto depois de ter sido abordada na rodoviária. E no mesmo dia que ela foi sequestrada, o José Roberto teria golpeado a cabeça dela com peso de academia até a sua morte. Já o José Roberto diz que ele ficou do lado de fora da casa dele enquanto o casal matava a Larissa, que só entrou quando ela já estava morta. Como eu falei, a família da Larissa ela confiava no Lucas Gameiro, porém com todos esses fatos vindo à tona, eles passaram a desconfiar dele de ter cometido o crime. E outro estranhamento dos pais da Larissa e da advogada de defesa da família é que eles ficaram sabendo que o Lucas Gameiro foi na casa do seu chefe um dia depois do desaparecimento da Larissa para uma oração. Ele teria ido junto com alguns amigos lá. O Lucas Gameiro ele confirmou essa informação, que eles foram lá fazer uma oração pela Larissa, pela vida dela, enquanto ela estava desaparecida. Porém, os amigos que estavam na oração falaram que o Lucas Gameiro ficou até mais tarde na casa do seu chefe, depois que todos já tinham ido embora. Isso deixou muitas suspeitas para a família da Larissa, porque nas investigações foram encontrados os pertences da Larissa na casa do José Roberto. Então, mesmo se de fato ele não tivesse envolvimento na morte da Larissa, um dia depois do desaparecimento dela, ele foi lá e ele poderia ter visto os pertences dela lá. E mesmo assim, ele não tinha feito nenhuma denúncia para a polícia contra o José Roberto. A mãe da Larissa também conta que pediu muitas vezes para que o Lucas falasse para a polícia sobre o fato do José Roberto não gostar dela, mas é falado que ele sempre se negou a fazer qualquer denúncia contra o seu chefe. Então ele estava meio que acobertando ali o chefe dele. Investigando mais a fundo a vida do José Roberto, foi descoberto um passado bem sombrio. Isso porque a polícia descobriu que em 2012 ele tinha participado junto com seu ex-namorado de um golpe de R$60.000 nos cofres públicos da prefeitura de Avaré. E também já tinha sido acusado de ter planejado o assassinato do seu ex-marido, que era um garoto de programa. Ele teria feito isso para poder receber um seguro de vida que ele era beneficiário no valor de R$300.000. Após esses fatos, ele se mudou para Extrema e abriu sua loja de roupas e sua agência de modelo, e então ele conheceu o Lucas Gameiro. Uma semana depois de ter sido preso, no dia 12 de novembro de 2015, o Lucas Gameiro deixou a prisão, porque segundo o advogado de defesa dele, a polícia e o José Roberto não teria nenhuma prova que colocasse ele no local do crime, ou então colocasse ele como mandante do crime. Segundo Valdeir Bispo, o Lucas de fato não participou do crime. Ele disse que o próprio José Roberto teria ligado para o Lucas no dia do crime e pedido para ele ficar na loja. E durante a ligação, José Roberto teria falado para o Lucas que estaria ocupado em sua casa, sem mencionar o crime que ele estava cometendo contra a Larissa. Então, como eu falei, o Lucas ele ficou cerca de uma semana na cadeia e depois ele foi solto. O corpo da Larissa Gonçalves foi enterrado no cemitério de Extrema na madrugada seguinte ao dia que ela foi encontrada. E ela foi acompanhada por centenas de pessoas que se chocaram com o crime. A maioria dessas pessoas eram moradores da cidade de Extrema. O Lucas Gameiro se mudou para São Paulo na mesma semana em que foi solto da prisão, porque a família dele comentou ter sofrido ataques e também retaliação pelo crime. Hoje não se sabe muito sobre o paradeiro dele.
E ele também não comenta mais sobre o caso. Os pais da Larissa dizem não querer mais ter qualquer contato com o Lucas ou com qualquer membro da família dele. Os 4 acusados foram a julgamento. O José Roberto era tido como mandante do crime, porque ele tinha confessado e também o casal tinha confirmado essa informação, mas sobre quem de fato teria dado os golpes na cabeça da Larissa não havia um consenso, já que um jogava a culpa no outro. O José Roberto e o Valdeir Bispo receberam a sentença de 17 anos e 3 meses de prisão, culpados por homicídio triplamente qualificado, por terem impossibilitado a defesa da vítima e pela crueldade do crime, por motivo torpe e também pela ocultação de cadáver. Já a Rosiane Rosa da Silva recebeu a sentença de 14 anos de prisão por sequestro e homicídio. Ela disse para a polícia que foi contratada apenas para dar um susto na vítima, não para matar a jovem, mas o Ministério Público apontou contradições em seus depoimentos sobre o crime. Já o Lucas Gameiro foi absolvido por falta de provas. No dia da sentença, o Roberto e o Lucas não trocaram olhares. Então a justiça reconhecia a motivação do crime ter sido os ciúmes do José Roberto com o Lucas. Eles também reconheciam que de fato eles tiveram um caso enquanto ele namorava com a Larissa, mas não tinha provas o suficiente para incriminar ele, para colocar ele na cena do crime. Também não tinha provas para falar que ele era o mandante do crime junto com o José Roberto. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me fala o que você achou desse caso, se você lembra desse caso, que foi em 2015, ele foi muito veiculado na mídia, e ele também é bem recente. Na época eu pesquisei muito sobre esse caso, só que eu não tinha canal no YouTube ainda. Então me fala o que você acha desse caso, qual que é a sua conclusão. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.